Fala galera, tudo bem? Vamos falar do contrato Memphis Depay. Essa novela que não acaba nunca. E sinceramente eu já tô de saco cheio de ficar ouvindo o Memphis vai renovar, o Memphis não vai renovar. O que você acha, cara? Pra você ter que renovar? Pra mim, eu vou dar a minha opinião aqui. Pra mim não tem que renovar. Pra mim o Corinthians não deveria ficar correndo atrás desse jogador, porque já tá na cara que ele não tá a fim de renovar. O cara não quer renovar. Se ele quisesse a fim de ficar no Corinthians, se ele tivesse a fim de renovar com o Corinthians, ele já tinha se representado no CT, pô. Ele terminou a Copa do Mundo aí, pegou uns dias de férias e até agora não voltou. Pelo menos se ele tivesse voltado das férias, estava lá no Corinthians treinando, entrando em forma, treinando com os outros jogadores, pô, você poderia dar até um crédito, né, mano? Pô, o cara quer renovar, o cara tá mesmo a fim de renovar. Mas o cara não nem voltou pro Corinthians, o cara nem veio, tá, né, saiu de férias e nem quis voltar. O Corinthians fica correndo atrás desse jogador. Eu particularmente, eu não quero que renova. Eu não, pra mim não é vantagem nenhuma você renovar com o Memphis. Se você for parar pra pensar, um cara de 31 anos, você renovar com um cara de 31 anos, com 2 anos de contrato, 2 milhões por mês, é muito dinheiro para um jogador. E ele não está entregando isso. Para mim, na minha visão, não tem o porquê você renovar com o Memphis Depay. Eu, sinceramente, para mim já deu essa novela. O Corinthians é um time muito grande, cara. O clube é grande demais para ficar correndo atrás de um jogador. O presidente, Osmar Stabile, ele deveria mandar o contrato para o Memphis e falar pro cara: o contrato é esse, se você quer assinar, é assim. Se você não quer, beleza, segue sua vida e o Corinthians segue a vida dele. Acabou. Pô, bota um ponto final nessa história, não fica enrolando, não fica cozinhando. Aí manda um contrato pro cara, o cara recusa, manda o contrato pro Corinthians. O Corinthians analisa, recusa, manda de volta. E fica nesse lenga-lenga e ninguém resolve nada. Eu, sinceramente, já tô de saco cheio. Pra mim, não tem que renovar. Vai atrás de outro jogador que seja mais novo, que com certeza vai jogar mais, vai ter mais saúde física. Pra mim já deu. Eu não quero que renova. Pra mim essa novela aí já deu. Agora, parte ruim. A parte ruim. O Garro provavelmente vai ficar fora desse jogo contra o Inter, nesse domingo. Ele saiu do jogo do Atlético Paranaense sentindo o pé, com dores no pé. Dizem que é por causa do gramado, né? Não tenho certeza. E eu acho que ele vai ficar fora do jogo contra o Inter. Nesse domingo pela Copa do Brasil. Aí vai ser um desfalque muito grande, porque se você for ficar sem o Garro para armar, aí você já perdeu o Yuri Alberto machucado por lesão. Você já perdeu o Labiade. Então você vai ficar um desfalque muito grande. Infelizmente o Labiade ele teve a lesão no joelho. O Labiade, ele vai ficar fora da temporada. Não vai conseguir jogar mais. Esse ano já era, já acabou para ele, infelizmente. Que Deus ajude ele, que Deus abençoe ele, que ele tenha uma boa recuperação. Aí você tem o Yuri, que se machucou uma lesão de ligamento, não foi ligamento, a lesão do Yuri foi coxa, né? Foi o músculo abriu, na hora da arrancada o músculo abriu e pode colocar em um mês fora. Então, provavelmente, o Yuri vai ficar fora do confronto contra o Inter e vai ficar fora da Libertadores contra o Rosário Central. Pra mim, tá certo, o Yuri não é, nossa, que craque de bola, mas ele é um jogador chato, ele incomoda, ele marca, ele vai em cima do zagueiro, ele vai pra cima. Então, querendo ou não, ele meio que atrapalha o time adversário a sair jogando. Então ele vai fazer falta. Não tem um atacante igual o Yuri no elenco. É ruim se depender do Yuri? É muito ruim. Que fase que a gente está para defender do Yuri? Pelo amor de Deus. Dá beleza. A gente depende dele hoje. O Pedro Raul não joga. O Guinegão até agora também não entrou em campo. O Fernando Diniz não põe ele para jogar, não sei porquê. Então agora a gente vai depender dele. Vai ficar o Guinegão, o Pedro Raul e o Lingard, né? O Lingard está sendo colocado nessa posição de falso 9. Aí tem que ver como que o Diniz vai montar esse time. O Diniz vai escolher como é que ele vai montar esse time aí. Aí, se você for parar para pensar,
Vamos supor que o Garro não jogue. Aí você vai ter o desfalque do Garro e do Yuri. Porque o Lingard, o Labiad, ele já era reserva. Então o Labiad, ele entrava no decorrer do jogo. Beleza. Mas o Yuri e o Garro ficando fora, são dois titulares. Aí você vai mais esse meio de campo com Ranieri e André. Aí você vai colocar o Bidon. Aí quem vai entrar na vaga do Garro? Aí na minha visão, só tem 3 jogadores. Ele pode colocar o Carrijo, pode colocar o Matheus Pereira, ou então ele pode colocar o Alan. Aí ele vai ver quem que ele vai colocar no lugar do Garro. E possivelmente o Breno Bidon vai ser esse meio armador. Vai ser esse camisa 10 no lugar do Garro. Provavelmente, que é o que se aproxima mais ao Garro, né? É ele. Na minha visão, eu colocaria o Matheus Pereira. Eu faria um meio com o Matheus Pereira. Vai ficar com pouca pegada, que o Matheus Pereira não marca ninguém. Mas ele sabe jogar, pelo menos. Ele sabe dar o passe, ele tem uma boa saída de bola, tem um bom passe. Eu colocaria ele no lugar do Garro. Aí se eu fosse o treinador, se eu fosse o Fernando Diniz, eu colocaria Hugo no gol, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, Mateuzinho e Matheus Bidu, Ranieri e André de volante, colocaria o Bidon e o Matheus Pereira, e na frente o Lingard e o Caio César. Eu faria esse time. Aí tem que ver como que o Fernando Diniz vai querer armar esse time, como que ele vai querer colocar essa formação em campo. Lembrando que com esses 2 caras machucados, aí você não vai ter o Yuri, você não vai ter o Garro, você não vai ter o Memphis. Então, com esses caras machucados, você vai precisar meio que do Pedro Raul, você vai precisar do Guinegão, você vai precisar contar com esses caras, infelizmente, porque por mais que o Pedro Raul não tá jogando muito, não tá desenrolando, mas agora vai ter que contar com ele, vai ser ele e o Guinegão pra poder jogar, porque sem atacante, tem como. O Corinthians não tem atacante para repor. Não dá para contratar ninguém que tá com transfer ban, não tem dinheiro. Então vai ter que contar com esses caras. Aí vamos ver, seja o que Deus quiser. Coloca no comentário aí a sua opinião. Valeu, até o próximo vídeo e vai Corinthians, mano.